5 erros que estragam o ensaio fotográfico. É isso mesmo que você está ouvindo. Tem 5 erros que basicamente estragam o seu ensaio fotográfico. O número 1 é deixar o casal escolher um local genérico. Teve gente me criticando, Alan, mas um local que o casal gosta. Não é um casal, né? Não é um casal, não é um local genérico, um local que o casal gosta. O local genérico é um local bonito, que somente é bonito, que não tem nada a ver com o cliente, não tem nada a ver com nada. Como assim? Por exemplo, um cliente que adora praia e quer fotografar em Gramado e Canela, não tem nada a ver uma conexão com a outra. Por que eu tô falando isso? Porque esse cliente aqui que eu fotografei na praia, inicialmente eles queriam fazer em Gramado e Canela. Não era o caso desse cliente, porque eles não gostavam de Gramado e Canela. Não que eles não gostavam, mas não tinha nada a ver com eles. Eu perguntei o que eram as férias perfeitas para eles. E os meus cachorros estão latindo, espero que não esteja passando, mas continuando aqui. E aí o que aconteceu? A gente foi conversando e eles falaram que as férias perfeitas para eles seriam na beira da praia, curtindo um mar azul, tudo bonito, tudo legal, assim, com um calor bacana, mas não aquele calor absurdo. E aí eu conversando com eles, falei, beleza, então quem sabe, em vez de a gente fazer em Gramado e Canela, vamos fazer na praia. Será? Daí eu falei, sim, vocês gostam de praia, vamos fazer na praia. Só que tem um detalhe, nas nossas praias aqui, o ideal é fotografar ao nascer do sol. E aí, quando eu falei isso, eles, Alan, nascer do sol, eu falei, exatamente. E o ensaio ficou bacana, pelo menos ao meu ver, ficou bacana. Aqui algumas fotos do resultado. Erro número 2, não aconselhar o cliente sobre roupas. Você já deve ter fotografado um cliente, por exemplo, foi fotografar uma gestante, que a mãe tava toda arrumadinha, com vestidinho todo bonitinho, e o pai lá de camisa de time, calção e chinelo, tá? Você já deve ter fotografado alguém assim, ou pelo menos já deve ter passado por uma situação parecida. Então, por que você passou por isso? Porque você não aconselhou o seu cliente sobre roupas. Eu sempre gosto de aconselhar o meu cliente sobre roupas. A gente vai falar sobre um detalhe. Alan, mas como é que vai ser a roupa? Outro detalhe, o meu ensaio não tem troca de roupa, gente, tá? Aí, Alan, mas é um ensaio, tem que ter troca de roupa. Gente, é um ensaio. Não é um desfile da Fashion Week que tem que ficar trocando de roupa, gente. Pelo menos é a minha opinião, tá? Tem gente que discorda, tá tudo bem. Esse é o meu jeito de fotografar. A gente vai utilizar o mesmo traje do início ao fim. O traje xadrez é assim, o ensaio para casamento é assim. A não ser que o cliente queira muito fazer trocas de roupa. Aí beleza, eu aconselho ele a pegar um ensaio mais longo, que também é mais caro, tá? Para ele poder trocar de roupa. Essa é a minha opinião, gente, tá? Mas enfim, eu gosto de aconselhar ele sobre roupas. A gente vai pra praia, vamos de branco então, vai ficar mais legal. Vamos fazer um ensaio, sei lá, vamos fazer um ensaio em Gramado e Canela, tá? Então vamos utilizar, né, uns trajes mais, tá, mais frios, né, para situações mais de frio. Então tudo isso a gente vai aconselhando e sempre cuidado também com as cores, não utilizar cores que vão ficar muito estranhas no ensaio ou que não vai combinar com a maioria dos lugares. Então eu prefiro utilizar apenas uma roupa mesmo. Mas eu sempre aconselho eles a cuidar o tom, pra gente não ficar com uma roupa muito estranha, né? Ou vá lá, a noiva toda arrumadinha e o noivo, né, daquele jeito. Então tem que tomar esse cuidado. Eu sempre converso com eles sobre roupas, porque também uma roupa ruim vai estragar o ensaio, vai acabar estragando o ensaio, não tem o que fazer, gente, tá? Outro detalhe, número 3, que estraga o ensaio. Não fazer contrato. A falta de um contrato pode estragar o ensaio, principalmente depois, tá? Porque depois você não fez o contrato, não especificou o que ia entregar, não especificou quanto tempo, não especificou se tinha troca de roupa, não especificou nada. O cliente ele vai achar que ele tem direito a todas as fotos e que acabou, é assim e deu, tá? E normalmente os fotógrafos, pelo menos a maioria que eu conheço, cobram por foto extra. Então é bom você colocar no contrato quantas fotos, bonitinho, tudo certinho, para não ter erro, gente, tá? Para não ter, tá? Gerar depois um ruído de comunicação com o teu cliente. A pior coisa que tenha, né, ao meu ver, é gerar ruído de comunicação. Eu sempre faço contrato para tudo, gente, tá? Eu exemplifico tudo que vai ser acordado no meu contrato. Quantas horas, quantas fotos, se são em alta, se são em baixa, né? Se são no site, se são em pendrive, se são impressas, se são álbuns. Gente, tem que estar tudo isso no contrato, para não ter erro depois. A pior coisa que tem é você ir fotografar, não ter nenhum contrato e depois o cliente te cobrar coisas que não estavam inclusas. Ou o cliente achou que estava inclusa e não estava. Depois ele vai acabar falando mal de ti. E eu sempre tenho aquela máxima, tá? Se você tem 30 trabalhos muito bem executados, que não deu problema nenhum, provavelmente 2, 3 clientes vão te indicar. Se você tem um trabalho mal executado, esse cliente vai falar para todo mundo, vai falar nas redes sociais, vai comentar no teu Insta, no teu Facebook, vai comentar em tudo que é lugar. Então toma cuidado, gente, tá? Vai comentar nas tuas redes sociais, então toma cuidado. Toma muito cuidado para você não cair,
Tá? E depois você vai lá, ai, Alan, eu não fiz contrato e deu esse problema. Tô te avisando, faz contrato. Achar que todo cliente é igual é o nosso quarto erro. Como assim achar que todo cliente é igual? Achar que todo cliente quer a mesma coisa, que todo cliente vai ser assim, assado. Não, gente, é importante conversar. Nem que seja num grupo de WhatsApp. Gente, eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus clientes, que daí a gente vai conversar sobre detalhes de roupa, a gente vai conversar sobre todos esses detalhes, eu vou aconselhar eles, a gente vai escolher o lugar e também eu vou conversar, vou entender o que eles gostam, o que eles não gostam. Tá? Se é um noivo mais sério, se é uma noiva mais séria, se é um noivo mais brincalhão, se é uma noiva mais brincalhona, tudo isso a gente vai, tá, entender e a gente vai também, né, vão conduzir depois o ensaio. Eu não sei se eu postei esse vídeo antes ou depois do outro sobre direção, mas enfim, é importante a gente entender o cliente para não acontecer de a gente fazer o mesmo trabalho para as mesmas pessoas. Eu tenho um roteiro já que eu vou utilizar 80% do tempo nos ensaios. Só que depois eu vou também fazer outras coisas, para não ficar somente naquele roteiro engessado, mas eu já tenho o roteiro na minha cabeça do ensaio, o que eu vou fazer, e depois que eu já tenho tudo garantido, entre aspas, eu vou começar a pensar em outras coisas para criar outras coisas. Mas o meu ensaio, ele basicamente tem um roteiro 80% do tempo, gente, tá? E isso faz o quê? Que eu tenho um repertório, que as pessoas escolham mais fotos e que eles fiquem mais satisfeitos depois, tá? A única coisa que eu quero no final do ensaio é que o cliente saia satisfeito, saia feliz e queira fotografar um outro ensaio. Essa é a minha meta. Todos os dias, quando eu vou fotografar, eu não fotografo todos os dias, né, mas vocês entenderam. Sempre que eu vou fotografar, eu faço isso. Pra quê? Porque eu quero que o meu cliente ele volte mais vezes. Tá? Eu falei já, expliquei pra galera ali sobre lá em 2020, o que aconteceu. 2020 não tinha nenhum evento rolando, e aí o que eu fiz? Eu fiz vários ensaios de famílias que eu fotografei o casamento há 10, 15 anos. Não, 15 anos não tanto, né? 2020 eu ainda não tinha 15 anos de carreira, mas 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu fotografei vários clientes assim. Então, por que eu fotografei eles de novo? Porque eles me conhecem, eles sabem que o ensaio vai ser uma coisa bacana, vai ser divertido, vai ser diferente. Então, gente, fica muito mais fácil você vender depois. E tem uma dica de ouro aqui para todo mundo que está começando na fotografia ou que já tem um tempo de fotografia. O maior ativo que tu tem é o teu cliente. Se você trata bem o teu cliente, se você entrega tudo que está no contrato, se você entrega algo a mais, se você faz um ensaio divertido também, as coisas acontecem, gente. É assim que as coisas acontecem. É sempre muito mais interessante você vender mais uma vez para o mesmo cliente do que você sempre tem que estar captando novos clientes, captando novos clientes, captando novos clientes. Aí você acaba sempre gastando todo o seu dinheiro em marketing e também perdendo muito tempo em ações de venda que você podia estar somente fidelizando aqueles clientes e aqueles clientes gerarem mais clientes. Por exemplo, semana passada eu fotografei um cliente que eu fotografei o casamento deles, o 1 ano do filho, fotografei também a família deles, fotografei ensaio família. Agora eles indicaram meu trabalho pro irmão deles, que tem uma outra empresa, e eu vou fotografar também eles da empresa. Ah, Alan, você não posta essas fotos sobre a empresa? Não, porque não é a minha especialidade. Eu faço para clientes que indicam o meu trabalho. Tanto é que a pessoa, Alan, tu não tem nada do gênero aqui no teu site. Não tenho nada do gênero. Minha especialidade é fotografia de casamento, mas eu faço também. Se você gostou das fotos disso, é só você pensar que vão ser fotos bonitas também da tua empresa. E acabou, gente, tá? Eu faço outros trabalhos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu queria dizer o quê? Todo cliente é diferente e quando você entende isso, fica muito mais fácil vender para ele depois, fica muito mais fácil também para ele comprar fotos extras e para ele curtir o trabalho e você também curtir o trabalho. E o quinto erro, tá? Não menos importante, que é não ter um guia de poses na cabeça ou não ter um guia de poses impresso. Eu recomendo o meu guia de poses, inclusive o link tá ali. Aqui embaixo está o link do guia de poses, tá? Que você pode adquirir. Quando você tem um guia de poses, tudo fica mais fácil. Por quê? Quando você tem de onde começar, as coisas ficam mais fáceis. Você já deve ter travado no ensaio por não saber, eu não sei o que eu faço agora, Então, com um guia de poses você consegue saber tudo o que você precisa. Eu sempre gosto de utilizar as poses primordiais, as poses base, né? E depois ir diversificando com a direção, dependendo do cliente. Eu vou para um lado ou vou para o outro, tá? Mas isso é importante quando você tem um guia de pose. E detalhe desse guia de poses, ele tem mais 5 aulas também em vídeo, onde você vai ver como que eu interajo com o meu cliente, como que eu faço essa direção. E você também vai ter um guia de poses com mais de 300 poses, com mais de 400 imagens. Então tem guia, né? Sim, sem dúvida, você pode utilizar no seu celular, você pode utilizar quando você quiser. Bom, esse vídeo está ficando por aqui. Clica no link aqui para adquirir o seu guia de poses e também clica em gostei se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e até mais!